Para Carlos Ferreira chegando. E aí, Ferreira, vamos retornar, né, à discussão. Afinal, ontem o Remo não foi bem e perdeu, né? Eu estava pensando aqui, Márcio, esta fase da Copa do Brasil tem uma história à parte, né? Que é a história do 4 de julho de Piripiri. Que o 4 de julho ganhou do São Paulo por 3-2, claro, faz o jogo de volta, lá o São Paulo tem tudo para conquistar a classificação. Mas se há uma história construída nesta Copa do Brasil que vai marcar essa edição da Copa do Brasil, é a do 4 de julho de Piripiri, um time lá do interior do Piauí que conseguiu ganhar. Era o time reserva do São Paulo, mas ganhou. E a vitória do 4 de julho alimentou ainda mais a esperança aqui dos azulinos de que o Remo tivesse êxito diante desse todo poderoso time do Atlético Mineiro no jogo de ontem no Baenão. Mas uma estratégia equivocada, uma postura irreconhecível e o Remo foi derrotado. É uma história que vocês sempre contaram aí. Exatamente, porque ontem no Baenão, apesar do Atlético Mineiro sentir a alta temperatura do calor amazônico, não intimidou a equipe não, viu? Que foi, na verdade, muito bem aí na Libertadores e o Remo acabou sendo derrotado. Vamos acompanhar então como é que foi a partida. Pensa no calor que a turma do Atlético sentiu na hora do intervalo. Os jogadores nem desceram para o vestiário e diante dos 27 graus, com sensação térmica mais além, eles receberam uma ajudinha. Um esforço merecido aos jogadores. Afinal, o Remo levou um calor da equipe mineira. A falta de Felipe Gedós foi o início otimista de um time da Série B diante de uma equipe da primeira divisão e que vai muito bem na Libertadores. O argentino Nátio Fernandes, um dos melhores jogadores do continente nas últimas temporadas, não foi tão feliz nessa finalização. Do outro lado, o Mariano deu recado para Vinícius. E o passe de Nátio Fernandes foi perfeito para Johan. O Johan tem a chance, bateu cruzado! Gol! O gol aos 14 minutos mostrou o quanto o Galo era dominante na partida. O máximo que o Remo conseguiu chegar foi no desvio do zagueiro Rafael Jansen, longe de assustar o goleiro Everson. O time mineiro nem sentiu falta dos quase 10 desfalques na equipe. Hulk parecia ter a força para resolver sozinho a parada. Mas ele decidiu presentear. A Nátio Fernandes restou o chute por cima do gol. Hulk estava inspirado. Ruim para Rafael Jansen, que levou o drible. Vinícius quase viu o golaço por cobertura, aos 34 minutos. O chute de Marlon mostrou o quanto o Remo estava longe do gol de Everson no primeiro tempo. O Atlético estava de boa e Hulk, com toda a força, primeiro ganhou de Rafael Jansen. Sueliton nem teve chances na jogada e Jansen, mais uma vez, não conseguiu evitar o contra-ataque. O chute era uma opção, mas novamente Hulk foi generoso. Desta vez, Nátio Fernandes pôde agradecer o passe ao companheiro com um abraço. Gol do Atlético, 2-0 ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Remo apresentou outra postura. Mas aos 9, Lucas Siqueira lamentou, pois Everson salvou o time mineiro. Na finalização de Dioguinho, os azulinos pediram mão de Hever dentro da área. Mas não rolou. Apesar do volume, o Remo não conseguiu criar mais chances. Diferente do Atlético, que viu Marrone dando uns vacilos no ataque. Na primeira oportunidade clara, Vinícius defendeu. Em outro lance, o jogador do Galo se enrolou com a bola e o goleiro do Leão foi esperto novamente. Por isso, 2-0 Galo foi o placar final. Aqui no Baenão, o Remo perdeu a invencibilidade na temporada. 16 jogos depois, veio a derrota e justamente em uma partida pela Copa do Brasil. Agora as duas equipes vão ter poucos dias para descansar e no final de semana já entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Remo pela Série B e o Atlético pela Primeira Divisão. Na outra quinta, novo encontro marcado entre as duas equipes. Leão e Galo decidem quem avança à próxima fase. E nós queríamos e queremos ainda seguir à frente da competição. Seria importante a gente ser muito pragmático, muito efetivo, não ter erro
porque a qualidade do adversário, jogadores de alto nível, dificilmente desperdiçam, não deixam de aproveitar as oportunidades surgidas. Vamos sair numa primeira parte de uma Copa do Brasil onde nós estamos realmente numa situação difícil, mas esse grupo é um grupo que reage, que tem atitude, nós não vamos desistir. Vamos desfocar nesse momento, que nós temos um jogo importante daqui a 2 dias, praticamente, 3 dias contra o Brasil, e já pensar numa reação. Pois é, o Remo já joga neste sábado pela Série B contra o Brasil de Pelotas, às 7 da noite, jogo no Baenão. Ferreira, a impressão boa ficou mesmo por conta do segundo tempo, né? Sem dúvida. Para o primeiro tempo, o Bonamigo montou uma estratégia de jogo que é bem comum. Quando se joga com contra uma equipe que é superior, dar a essa equipe a posse de bola e estabelecer uma marcação em bloco mais consistente e ter o contra-ataque. Mas o Remo não teve contra-ataque, o Remo deu a bola para o Atlético e não viu a bola no primeiro tempo. Esse foi o problema. O Atlético envolveu completamente. Esse lance do primeiro gol é de uma movimentação muito inteligente da equipe do Atlético, envolve completamente a defesa do Remo. E fez 2-0 no primeiro tempo, quando poderia ter feito mais. Esse grande lance aí, digno de obra de arte do Hulk. O Vinícius foi esperto, né? Conseguiu voltar um pouquinho. Então, o jogo foi muito interessante, mas, sobretudo, foi um jogo que valeu como lição para o Remo. Lição no sentido de permitir avaliações que até então não tinham sido possíveis, né? Primeiro, você vê como a postura do Remo, quando mudou no segundo tempo, com o Atlético também já quebrando o ritmo, mas como o Remo conseguiu se impor no segundo tempo. E aí o Bonamigo disse o seguinte: deu para avaliar até aspecto emocional de jogadores, ver como o jogador se comporta em determinadas circunstâncias. E aí eu vou destacar a figura do Dioguinho. Porque o Dioguinho, você vai observar a trajetória do Dioguinho, ele está vivendo o momento dele de visibilidade agora no Remo. Até então ele era jogador de times de pelada e de times profissionais em período de campeonato estadual. Ganhou essa oportunidade no Remo, entrou contra o Atlético Mineiro ontem e jogou muito, reapareceu jogando muito depois do castigo pelas farras, né? Pela indisciplina. Ele reapareceu muito bem no jogo de ontem, com muita atitude. Esse já foi um aspecto muito positivo. Seguramente ele já vai reconquistar o espaço dele na equipe do Remo. E para a sequência da temporada, o Bonamigo deve estar avaliando, é bom que esteja avaliando, a questão do ritmo do time do Remo nas saídas para o ataque. O Remo ainda é um time que troca muito passe para o lado, em determinados momentos é um time muito burocrático dentro de funções e acaba se tornando previsível. Tanto que você percebeu no jogo de ontem, sobretudo no primeiro tempo, principalmente, quando o Remo tentava evoluir para o ataque, né? A demora era tanta que o Atlético estava totalmente composto. Nós vimos isso acontecer dentro do campeonato estadual, até contra equipes inferiores ao Remo. É uma equipe que o Remo precisa ter mais agilidade nessas saídas para o ataque, né? Melhorar a sua recomposição, porque nós vimos também nos contra-ataques do Atlético, nessa rapidez, nessa facilidade que o time do Atlético mostrou de coordenação de movimentos e de troca de passes, como o Atlético chegou na cara do gol. Os 2 gols foram bem assim, né? A finalização ali com toda a facilidade criada pelo time do Atlético. Então foi um jogo que valeu demais para esse tipo de avaliação. Certo, a gente vai seguindo por aqui.